Sob um aguaceiro violento que castigava os bairros nobres de Porto Alegre, Marcelo Tavares atravessava os portões de sua propriedade mais cedo do que o habitual. A reunião com parceiros internacionais fora cancelada por conta da tempestade que paralisava a região. Aos 43 anos, construíram um império no setor financeiro, saindo de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul com apenas sonhos e ambição. Agora, sua empresa valia bilhões e seu nome era sinônimo de sucesso. Enquanto o portão se abria lentamente, algo incomum chamou sua atenção. Próximo a um eucalipto antigo, 3 figuras se amontoavam debaixo da chuva torrencial. Aproximando-se, seu coração disparou ao reconhecer Teresa, a empregada, abraçando 2 garotinhas que tremiam visivelmente. As 3 estavam completamente encharcadas, e Teresa tentava proteger as crianças com o próprio corpo. Viu quando ela partiu um pedaço de biscoito molhado e entregou a menor. Marcelo freou bruscamente e saiu correndo sob a chuva. Teresa, gritou ao se aproximar. O que fazem aqui fora nessa tempestade? A mulher levantou-se assustada, quase tropeçando. Seu rosto magro exibia puro terror. As meninas, uma aparentando cerca de 8 anos e outra uns 6, permaneceram de cabeças baixas, agarradas às pernas da mãe. Senhor Marcelo, a voz dela saiu trêmula. Me perdoe, já estamos indo embora. Indo embora? Estão encharcadas, ele interrompeu, sentindo a chuva pesada molhar seu terno caro. Venham para dentro imediatamente. Teresa hesitou, segurando as filhas com força. Não posso, senhor. A dona Patrícia, ela. A dona Patrícia o quê? Questionou irritado. Ela não permite, sussurrou Teresa tão baixo que ele mal ouviu. Marcelo sentiu um aperto estranho no peito. Olhou novamente para as crianças. A mais nova tinha lábios roxos de frio e ambas vestiam roupas simples coladas ao corpo pela água. Isso é ridículo. Venham para dentro agora, ordenou, praticamente empurrando-as pelo gramado em direção à área de serviço. Dentro da casa, o contraste era gritante. O ambiente aquecido, os pisos de porcelanato impecáveis, os objetos de decoração que custavam o equivalente a anos do salário de Teresa. Marcelo as conduziu para a cozinha, chamando Sônia, a cozinheira, que apareceu imediatamente. Traga toalhas rápido e encontre roupas secas, ordenou. A cozinheira arregalou os olhos ao ver a cena, mas assentiu e desapareceu. Enquanto isso, Teresa permanecia parada, como se tivesse medo de molhar o chão. As meninas, coladas a ela, olhavam ao redor com medo e fascínio. Agora, Teresa, quero que me explique por que vocês estavam debaixo de uma árvore quando temos mais de 20 cômodos nesta casa. A mulher abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sônia retornou com pilhas de toalhas macias e uma funcionária mais jovem trazia roupas. São das minhas sobrinhas, devem servir, explicou a moça. Marcelo agradeceu e voltou-se para Teresa, que começava a secar as filhas com mãos trêmulas. Notou que, apesar de estar igualmente molhada, ela se preocupava primeiro com as crianças. Estou esperando uma explicação, insistiu cruzando os braços. Um silêncio desconfortável pairou sobre a cozinha. Foi então que Beatriz, a governanta que trabalhava ali há mais de 10 anos, entrou e parou ao ver a cena. O senhor voltou mais cedo hoje. Sim, Beatriz, e encontrei Teresa e suas filhas debaixo do eucalipto na chuva. Estou tentando entender o porquê. Beatriz suspirou profundamente, olhando para Teresa com compaixão. Senhor Marcelo, as meninas não podem ficar dentro de casa. Ordens da dona Patrícia. Como assim não podem ficar dentro de casa? A creche onde elas ficavam fechou há um mês, explicou Beatriz. Teresa não tem com quem deixá-las. No primeiro dia, trouxe as meninas e pediu permissão à dona Patrícia para que ficassem quietinhas na área de serviço. A patroa concordou, mas, insistiu Marcelo, as meninas estavam brincando, fazendo barulho, como qualquer criança. A dona Patrícia se irritou, disse que não queria a mansão virando abrigo de gente pobre. Disse que se Teresa não tinha onde deixar as filhas, deveria ficar em casa e perder o emprego. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco. Olhou para Teresa, que mantinha a cabeça baixa enquanto secava os cabelos das filhas. Desde então, prosseguiu Beatriz com voz embargada, Teresa tem trazido as meninas escondidas, mas as mantém fora da casa o dia inteiro. Sai de hora em hora para dar comida e água, ver se estão bem. E hoje estava chovendo, completou Marcelo, sentindo náusea. Um barulho de saltos anunciou a chegada de Patrícia Tavares. Alta, elegante, com cabelo castanho impecavelmente arrumado,
Ela entrou na cozinha como uma rainha. Ao ver o marido encharcado e a empregada com as filhas, estacou. O que está acontecendo aqui? É o que eu gostaria de saber, Patrícia, respondeu Marcelo, sentindo uma raiva desconhecida. Porque nossa empregada e suas filhas pequenas estavam debaixo de uma árvore na chuva. O rosto de Patrícia se contraiu ligeiramente. Você sabe muito bem que não permito crianças circulando pela casa, Marcelo. Esta é uma residência de alto padrão, não uma creche comunitária. Elas estavam na chuva, Patrícia. 2 crianças pequenas, encharcadas, com frio. Não é problema meu se Teresa não consegue organizar sua vida, retrucou, dando de ombros. Tenho compromissos sociais importantes, recebo pessoas influentes. Não posso ter crianças correndo e fazendo barulho. Marcelo olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Casados há 11 anos, haviam se conhecido quando ele já começava a fazer sucesso. Patrícia, filha de uma família tradicional decadente, trouxera o sobrenome e as conexões que ele, como novo rico, precisava para ser aceito na elite gaúcha. Durante anos, delegara completamente a administração da casa a ela, mergulhando nos negócios. Agora se perguntava o que mais acontecia sob seu teto. As meninas já estão secas. Vou levá-las embora, murmurou Teresa, reunindo suas coisas. Não vai a lugar nenhum com essa chuva, declarou Marcelo sem desviar o olhar da esposa. Fique aqui com suas filhas até o tempo melhorar. Sônia, prepare um lanche para elas. Marcelo, protestou Patrícia. No meu escritório. Agora, ele a cortou com uma voz baixa e controlada que silenciou a cozinha inteira. Enquanto caminhava pelos corredores, Marcelo sentia como se andasse pela casa de um estranho. Que tipo de lar tinha construído? No escritório, sentou-se pesadamente observando a chuva. Pensou nas 2 meninas tremendo sob o eucalipto e sentiu um nó na garganta. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Patrícia entrou e fechou a porta com um clique suave. Sentou-se graciosamente, cruzando as pernas e ajustando a saia cara. Não precisava me humilhar na frente dos empregados, Marcelo, disse com tom controlado. Humilhar você, repetiu ele incrédulo. E quanto à humilhação de uma mulher e 2 crianças sentadas na chuva tremendo de frio? Não seja dramático, Patrícia revirou os olhos. Ninguém estava passando por nenhum sofrimento absurdo. É só água. E elas têm um lugar coberto no fundo do jardim. Está falando do depósito de ferramentas. Aquele lugar cheio de venenos e ferramentas perigosas. Patrícia deu de ombros. Teresa é adulta, responsável pelas filhas. Se decidiu trazê-las, o mínimo que pode fazer é mantê-las longe da casa principal. Temos um padrão, Marcelo. O que minhas amigas pensariam? Pensariam que somos pessoas normais, explodiu Marcelo batendo na mesa. E desde quando você se importa tanto com o que os outros pensam? Desde sempre. Foi exatamente por isso que você se casou comigo, não foi? Para ter acesso às famílias tradicionais, para ser aceito nos círculos que importam. Não se faça de santo agora. A acusação atingiu Marcelo como um tapa. Havia verdade no que ela dizia. Quando se conheceram, ele era apenas um novo rico, com dinheiro mas sem refinamento ou conexões. Patrícia, com seu sobrenome tradicional, suas maneiras impecáveis e seu círculo social, havia sido a porta de entrada perfeita. Isso não justifica tratar pessoas como se fossem descartáveis, respondeu ele mais calmo, mas firme. Teresa trabalha aqui há 5 anos. Conhece as filhas dela, Patrícia. A esposa ergueu uma sobrancelha. Por que eu deveria conhecer as filhas da empregada? Porque são seres humanos que frequentam nossa casa. E daí? O que isso tem a ver com nós? Teresa acordava às 4 da manhã para levar as meninas à creche e depois vir trabalhar aqui. Agora, sem ter onde deixá-las, está arriscando o emprego e a saúde das filhas porque você não suporta o barulho de crianças em uma casa com mais de 1000 metros quadrados. É meu direito estabelecer as regras desta casa, defendeu-se Patrícia. Se Teresa não está satisfeita, pode procurar outro emprego. Em plena crise econômica, com 2 crianças para sustentar. Entendo que cada um tem seu lugar e que crianças de empregada não devem circular pela casa dos patrões. Minha mãe sempre dizia, intimidade com empregados é como deixar a porta aberta para ladrões. Marcelo observou a esposa tentando processar o que acabará de ouvir. De repente, muitas coisas faziam sentido. A maneira como Patrícia tratava os funcionários, sempre com distância e superioridade. Essas ideias são ultrapassadas,
Patrícia. Pessoas são pessoas, independentemente de quanto dinheiro têm. E não vou permitir que crianças fiquem expostas a condições desumanas debaixo do meu teto. Ah, agora é o seu teto, desafiou ela. Achei que fosse nosso. É nosso. E exatamente por isso vou estabelecer novas regras. Teresa pode trazer as filhas sempre que precisar. Vamos adequar um espaço para elas. Patrícia levantou-se indignada. Não vou aceitar isso. E quanto às minhas reuniões sociais? Suas amigas terão que se acostumar com o fato de que empregados também são seres humanos. Aliás, é hora de rever algumas coisas. Quantas horas Teresa trabalha por dia? O horário normal, das 7 às 7. 12 horas por dia. Marcelo arregalou os olhos. E quanto ela ganha? O suficiente, respondeu Patrícia evasiva. Você nunca se importou com a administração da casa. Bem, agora me importo. Quero ver a folha de pagamento de todos os funcionários e vou reduzir a jornada para 8 horas diárias, com direito a folga semanal. Isso não é negociável. O rosto de Patrícia tornou-se uma máscara de indignação. Você está louco? Ninguém em nossa posição trata empregados assim. Seremos motivo de piada. Prefiro ser motivo de piada do que de vergonha, respondeu Marcelo saindo do escritório. Voltou à cozinha, onde encontrou Teresa e as meninas sentadas à mesa comendo sanduíches. Notou como as crianças comiam com avidez, como se não vissem comida há horas. A mais nova tinha o rosto redondo emoldurado por cachos escuros. A mais velha, magra, observava tudo com olhos atentos e desconfiados. Teresa, chamou aproximando-se. Precisamos conversar. A mulher levantou-se tensa. Senhor Marcelo, me desculpe pelo transtorno. Por favor, sente-se, interrompeu ele, puxando uma cadeira. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu. Não sabia que suas filhas estavam proibidas de entrar. Teresa baixou o olhar. A dona Patrícia tem razão, senhor. Não é correto trazer crianças para o trabalho. Não, Teresa, ela não tem razão. A partir de hoje, suas filhas são bem-vindas sempre que precisarem vir. Vamos preparar um espaço adequado para elas, com brinquedos e materiais para desenhar. Os olhos da mulher se arregalaram incrédulos. Mas a dona Patrícia... Já conversei com minha esposa. E tem mais, a partir da semana que vem, seu horário será das 8 às 5, com direito a folga aos domingos. Teresa olhou para ele como se tivesse acabado de anunciar algo impossível. 8 às 5, mas é muito pouco tempo para fazer tudo. Então contrataremos mais alguém para ajudar. Não é justo que você trabalhe 12 horas por dia, especialmente tendo 2 filhas pequenas. A empregada parecia prestes a chorar. Senhor Marcelo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só quero saber mais sobre você e suas filhas. Há quanto tempo está viúva? A pergunta a pegou desprevenida. 4 anos. Meu Pedro trabalhava na construção civil. Teve um acidente. Ela não completou, mas Marcelo entendeu. Olhou para as meninas que agora prestavam atenção. A menor tinha migalhas ao redor da boca e a maior observava a mãe com olhos que pareciam mais velhos que seus 8 anos. E onde vocês moram? No bairro Restinga, senhor. Temos um quartinho alugado num cortiço. Não é muito, mas dá para nós 3. Marcelo assentiu, sentindo um aperto no peito. Conhecia a Restinga por reportagens sobre violência e pobreza. Imaginar Teresa e as 2 meninas voltando sozinhas para lá todos os dias fez com que se sentisse ainda pior. E como vem para cá todos os dias? De ônibus até o terminal, depois mais um ônibus e caminho uns 20 minutos. Joana mencionou que você tem outro emprego. Teresa assentiu com um suspiro cansado. Limpo um escritório no centro das 9 às meia-noite. Deixo as meninas com a vizinha. Marcelo fez as contas. Se Teresa trabalhava das 7 às 7 em sua casa, depois das 9 à meia-noite no centro, provavelmente dormia apenas 4 ou 5 horas por noite. E quando descansa? Ela deu um sorriso triste. A gente se acostuma, senhor. Não tenho escolha. A menina mais velha olhou diretamente para Marcelo. O senhor vai mandar minha mãe embora? Perguntou com voz firme. Marcelo sentiu o coração apertar. Não, querida. Pelo contrário, quero que sua mãe continue trabalhando aqui, mas em condições melhores, e vocês serão sempre bem-vindas. A menina assentiu séria, como se estivesse avaliando a sinceridade daquela promessa. Obrigada. A mais nova sorriu timidamente. Tinha um dente da frente faltando.
Tenho uma boneca chamada Luna, anunciou. Ela mora na minha mochila. Marcelo não pôde evitar sorrir. É mesmo? E como é essa Luna? É uma bailarina, respondeu entusiasmada. Ela tem um vestido rosa e sapatos de dança. Que bonito! Naquele momento, Patrícia apareceu na porta da cozinha. Seu rosto estava composto, sem vestígios da irritação anterior. Ela sorriu, mas era um sorriso falso. Marcelo, querido, podemos falar em particular. Claro. Ele se levantou. Teresa, por favor, fique à vontade. Quando a chuva passar, Fernando vai levá-las em casa com o carro. Não precisa, senhor, protestou Teresa. Nesta chuva? De jeito nenhum. É o mínimo que posso fazer. Saiu seguindo Patrícia até a sala de estar. Ela fechou a porta e virou-se, abandonando o sorriso. O que pensa que está fazendo? Sibilou mantendo a voz baixa. Prometendo mundos e fundos para a empregada, oferecendo nosso motorista como se fosse táxi. Estou fazendo o que é certo, Patrícia. Algo que deveríamos ter feito há muito tempo. Você não entende o que está causando. Quando se aproxima demais dos empregados, eles perdem o respeito. Começam a achar que têm direitos, que são nossos iguais. E são, exclamou Marcelo exasperado. São seres humanos como nós. Com a diferença de que nós pagamos os salários deles. Quando você começa a tratar empregados como amigos, eles se aproveitam, pedem aumentos, querem folgas, trazem problemas pessoais. Marcelo olhou para a esposa, incapaz de reconhecê-la. Patrícia, vou ser muito claro. A partir de hoje as coisas vão mudar nesta casa. Vamos tratar nossos funcionários com respeito. Vamos pagar salários justos e oferecer condições dignas. Se você não concorda, temos um problema sério. Os olhos dela se estreitaram. Está me ameaçando. Estou estabelecendo novos parâmetros para nosso casamento. Passei anos ignorando como esta casa funciona, mergulhado nos negócios. Foi um erro que não vou mais cometer. Tudo isso por causa de uma empregada e suas crias, perguntou com desdém. Não é manipulação reconhecer a humanidade das pessoas, Patrícia. É o mínimo de decência. Um silêncio tenso se instalou. Acho que precisamos de um tempo, disse finalmente Patrícia. Vou para a casa da minha mãe por alguns dias, até você recuperar o bom senso. Marcelo assentiu sem protestar. Talvez seja melhor mesmo. Nas semanas seguintes, a mansão dos Tavares passou por transformações profundas. Marcelo, pela primeira vez em anos, estava realmente presente em sua própria casa. Depois que Patrícia partiu, ele decidiu conhecer melhor não apenas a situação de Teresa, mas de todos os seus funcionários. Uma manhã ensolarada de domingo, dirigiu pessoalmente até a Restinga. Havia avisado Teresa que gostaria de visitar sua casa e ela, embora visivelmente constrangida, não pôde recusar. Enquanto dirigia pelas ruas da periferia, observava como a paisagem mudava drasticamente. Os edifícios elegantes davam lugar a casas simples, vielas estreitas e construções improvisadas. Seguindo as instruções de Teresa, estacionou numa rua principal e continuou a pé por um beco estreito. Algumas crianças jogavam bola e senhoras conversavam nas portas. Muitas pessoas o observavam com curiosidade. Não era comum ver um homem de camisa social e sapatos caros por ali. Finalmente chegou a um conjunto de pequenas casas aglomeradas. Teresa o esperava na entrada, visivelmente nervosa, usando um vestido simples. Percebeu que estava acostumado a vê-la apenas de uniforme. Senhor Marcelo, cumprimentou surpresa. Desculpe o lugar simples. Não se preocupe, Teresa. Agradeço por me receber. Ela o conduziu por um corredor estreito até uma porta marcada com o número 9. O espaço onde Teresa vivia com as filhas era um cômodo único, de aproximadamente 15 metros quadrados, com uma janela pequena. Havia uma cama de casal onde certamente as três dormiam juntas, uma mesa com 2 cadeiras e um armário velho. Em um canto, improvisaram uma cozinha com um fogão sobre uma mesa de plástico. Um banheiro minúsculo ficava separado apenas por uma cortina. As meninas estavam sentadas no chão, desenhando em cadernos velhos. Ao verem o patrão da mãe, levantaram-se rapidamente. Bom dia, senhor Marcelo, disseram em uníssono. Bom dia, meninas. O que estão desenhando? A menor correu para mostrar. É a nossa casa nova. Tem flores e uma piscina e um quarto só para mim. Marcelo sorriu tocado. Muito bonito. Você desenha muito bem. A mais velha, reservada, manteve seu caderno fechado,
observando com olhos atentos. Posso ver o seu também? Perguntou Marcelo. A menina hesitou, mas acabou abrindo o caderno. Marcelo surpreendeu-se. Não eram desenhos infantis, mas cálculos matemáticos, exercícios feitos com capricho. Você gosta de matemática? A menina assentiu. Sou a melhor da minha classe. Quero ser engenheira quando crescer. Engenheira? É uma ótima escolha. Precisamos de mais mulheres engenheiras. A menina sorriu timidamente. Teresa, ainda desconfortável, ofereceu um café. Marcelo aceitou mais para deixá-la à vontade. Enquanto ela preparava, ele observava as paredes cobertas de desenhos das meninas, mas também de recortes de revista com paisagens bonitas. Em um canto havia um altar pequeno com a imagem de Nossa Senhora e uma foto de um homem jovem. Era meu Pedro, confirmou Teresa notando o olhar. Serviu o café em uma xícara com a borda lascada, mas impecavelmente limpa. Faz 4 anos que ele partiu. Como foi o acidente? Teresa assentou-se na beirada da cama. Ele trabalhava em uma construção na Zona Sul. Era pedreiro, mas fazia um pouco de tudo. Um dia estava no andaime, no 10º andar, quando a estrutura cedeu. O andaime não estava com os equipamentos de segurança adequados. A construtora quis economizar. Meu Pedro caiu. Não teve chance. Marcelo sentiu um arrepio. Quantas histórias como essa aconteciam diariamente, longe dos olhos da elite. A construtora pagou alguma indenização. Teresa balançou a cabeça. Ele estava sem carteira assinada. Deram um dinheiro para o funeral e mais nada. É como as coisas funcionam para gente como nós, senhor. A vida não vale muito. Essas palavras atingiram Marcelo profundamente. Olhou para as meninas que absorviam cada palavra. Não deveria ser assim. Ninguém deveria viver com medo, sem segurança. Teresa deu de ombros com fatalismo. Depois que Pedro se foi, precisei encontrar mais trabalho. Já limpava casas no bairro, mas não era suficiente. Foi quando consegui o emprego na sua casa, senhor. Foi uma bênção. O salário não é muito, mas é fixo. E o segundo emprego no escritório comecei há 1 ano. Marcelo balançou a cabeça sentindo admiração e tristeza. Aquela mulher enfrentava mais desafios em um dia do que ele em anos de vida confortável. Teresa, vim aqui hoje porque quero fazer algumas mudanças. Primeiro, quero dobrar seu salário a partir do próximo mês. Os olhos da empregada se arregalaram. Dobrar? Sim, e reduzir sua jornada para 6 horas diárias de segunda a sexta, com todos os direitos trabalhistas. Teresa parecia não acreditar. Mas por quê? Porque é o justo. Você trabalha duro, Teresa. Merece ser compensada adequadamente. A dona Patrícia concordou com isso. Marcelo hesitou. Minha esposa e eu estamos redefinindo algumas coisas. Mas não se preocupe, esta decisão é definitiva. Teresa assentiu ainda parecendo insegura. Tem mais uma coisa. Notei que vocês vivem apertadas aqui. Tenho um apartamento vazio na Zona Sul. Não é nada luxuoso, mas tem 2 quartos, sala, cozinha completa. Fica a 20 minutos da minha casa de ônibus. Gostaria que vocês se mudassem para lá. Agora Teresa parecia em choque. Mudar para um apartamento seu. Eu não posso aceitar. É demais. Não é um presente, Teresa. Considere parte do seu pacote de benefícios. Você continua pagando aluguel, mas um valor simbólico. A menor aproximou-se com os olhos brilhando. Vamos ter uma casa nova, mamãe, como no meu desenho. Teresa parecia dividida entre a alegria da filha e o receio de aceitar algo tão grandioso. Senhor Marcelo, isso é muita bondade. Não é bondade, Teresa, é justiça. E também tenho uma proposta para as meninas. A mais velha levantou os olhos subitamente interessada. Visitei algumas escolas essa semana e encontrei uma particular não muito longe daqui, com excelente reputação. Eles têm um programa de bolsas para alunos talentosos. Gostaria que as meninas estudassem lá com todas as despesas pagas. Teresa levou a mão à boca, contendo um soluço. Escola particular para minhas filhas. A educação é a ferramenta mais poderosa que existe, Teresa. A mais velha quer ser engenheira e tenho certeza que a mais nova também tem grandes sonhos. Quero ser médica, exclamou a pequena pulando. E princesa nas horas vagas. Todos riram. Teresa continuou. Senhor Marcelo, sei que tudo isso parece repentino e entendo sua desconfiança, mas quero que saiba que é sincero. Nos últimos dias tenho refletido muito sobre minha vida.
Ver suas filhas naquela tempestade me fez acordar, me fez perceber quanto tenho ignorado. Quero fazer diferente agora. Teresa finalmente deixou as lágrimas correrem. Senhor Marcelo, não sei nem o que dizer. Diga que aceita. E que me perdoa por não ter percebido antes. Claro que aceito. Mas não tem nada para perdoar. O senhor sempre foi um bom patrão. Omissão também é uma forma de erro, Teresa. Eu deveria ter prestado mais atenção. A mais velha aproximou-se. Seus olhos escuros estudavam o rosto de Marcelo. Por que está fazendo isso tudo? As pessoas ricas não ajudam pessoas como nós sem querer algo em troca. Marcelo ergueu a mão indicando que não havia problema. É uma pergunta justa. Vou te dizer. Porque percebi que meu dinheiro não significa nada se pessoas ao meu redor estão sofrendo. Percebi que construí uma vida baseada em aparências. E sabe o que mais? Percebi que sua mãe, com toda a dificuldade, está criando duas filhas maravilhosas, inteligentes e educadas. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. A menina continuou encarando e então lentamente assentiu. Se a gente for para essa escola, vou estudar muito. Vou ser a melhor da classe lá também. Tenho certeza que sim. Ao sair da casa de Teresa, Marcelo sentiu-se diferente. O bairro simples, que inicialmente lhe parecerá apenas pobre e perigoso, agora mostrava outras facetas. A solidariedade entre vizinhos, as crianças brincando sem precisar de videogames caros, a simplicidade das relações. Claro, a pobreza e a precariedade continuavam lá, mas havia também vida, esperança e dignidade. Dirigindo de volta, não conseguia parar de pensar em quantas Teresas existiam em Porto Alegre, quantas crianças tinham potencial mas não tinham oportunidades. Chegou em casa com ideias fervilhando. Encontrou Beatriz coordenando as tarefas. Beatriz, preciso que reúna todos os funcionários amanhã cedo. Vamos ter uma conversa importante. A que horas, senhor? Às 9. E quero todos presentes, inclusive o pessoal do jardim e os motoristas. Sim, senhor. Marcelo subiu para seu quarto e sentou-se na cama enorme que parecia absurdamente grande para um homem sozinho. Olhou ao redor para os objetos caros que decoravam o ambiente. Patrícia sempre tivera um gosto impecável. Cada peça combinava perfeitamente, criando um ambiente que parecia saído de uma revista. Pegou o celular e viu 3 chamadas perdidas da esposa. Respirou fundo antes de retornar. Marcelo, finalmente. A voz de Patrícia soava irritada. Liguei várias vezes. Onde estava? Visitando a casa da Teresa na Restinga. Um silêncio incrédulo seguiu-se. Você o quê? Foi à favela visitar a empregada. Perdeu completamente o juízo. Não, Patrícia, acho que finalmente recuperei o juízo. Fui ver como ela vive. Queria entender melhor a situação. E o que descobriu nessa sua excursão antropológica? Que pobres vivem em casas pequenas. Que surpresa! A ironia cortante de Patrícia, que antes o divertia, agora apenas o entristecia. Descobri que ela divide um cômodo de 15 metros quadrados com 2 filhas, que trabalha praticamente 18 horas por dia para mal conseguir pagar o aluguel. Que sua filha mais velha, de apenas 8 anos, já estuda matemática avançada sozinha porque quer ser engenheira. Que comovente! E agora vai querer adotar a família inteira, não é? Não vou adotá-las, mas vou ajudá-las, sim. Ofereci um aumento, uma jornada mais razoável, o apartamento da Zona Sul e bolsas em uma escola particular. Outro silêncio, mais longo. Você não consultou nada disso comigo. Está tomando decisões que afetam o nosso patrimônio sem meu consentimento. São decisões que posso tomar sozinho, Patrícia. É meu dinheiro também. Então é assim. Depois de 11 anos de casamento, de repente decide que pode fazer o que quiser sem me consultar. Não é sobre fazer o que quero, Patrícia. É sobre fazer o que é certo. E quem decide o que é certo? Você. De repente virou o grande filantropo. Não estou tentando ser filantropo. Estou apenas tentando ser justo. Essa história não é só sobre a Teresa, é? Perguntou Patrícia perspicaz. É sobre nós, sobre nosso casamento. Marcelo hesitou. Talvez seja sobre tudo, Patrícia. Sobre quem somos, sobre como vivemos, sobre os valores que defendemos. E claramente não compartilhamos os mesmos valores. Parece que não. Vou ligar para o Dr. Silva amanhã, anunciou Patrícia referindo-se a seu advogado. Acho que precisamos discutir os termos da nossa separação.
Marcelo assentiu, esquecendo que ela não podia vê-lo. Sim, acho que é o melhor. Depois de desligar, ficou um longo tempo sentado na beirada da cama, observando a noite cair sobre Porto Alegre. Lá fora, a cidade se iluminava. Pensou em quantas histórias se desenrolavam naquele momento. Quantas Terezas, lutando para sobreviver, para estudar, para ter uma chance. Não podia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar o seu pequeno pedaço dele. E isso, decidiu, já era um começo. Na manhã seguinte, os funcionários da mansão Tavares se reuniram na sala de jantar. Era um grupo diverso: Beatriz, a governanta de meia-idade, Sônia, a cozinheira, Teresa, ainda visivelmente emocionada, Fernando e Carlos, os motoristas, seu Antônio, o jardineiro de cabelos grisalhos, e mais 3 funcionárias responsáveis pela limpeza. Todos pareciam apreensivos, cochichando entre si, tentando adivinhar o motivo daquela reunião inusitada. Pontualmente às 9 horas, Marcelo entrou na sala. Havia dormido pouco, passará boa parte da noite pesquisando sobre direitos trabalhistas, salários justos, programas sociais. Estava com olheiras, mas uma energia renovada o movia. Cumprimentou cada um pelo nome, algo que percebeu nunca ter feito antes, e pediu que se sentassem. Bom dia a todos. Agradeço por virem. Sei que é uma segunda-feira ocupada, mas o que vou dizer é importante e afeta cada um de vocês. Os funcionários trocaram olhares nervosos. Reuniões como aquela geralmente significavam demissões. Primeiro, quero me desculpar por ter sido um patrão ausente que delegou a administração da casa sem se preocupar com as condições de trabalho de vocês. Isso vai mudar a partir de hoje. Um murmúrio percorreu a sala. Descobri recentemente que as práticas trabalhistas nesta casa não têm sido justas. Jornadas excessivas, salários abaixo do mercado, falta de benefícios básicos. Isso acaba agora. Marcelo então detalhou as mudanças: redução da jornada para 8 horas diárias com pagamento de horas extras, aumento salarial de 40%, carteira assinada para todos, plano de saúde, vale transporte, cesta básica mensal e férias remuneradas. Além disso, estamos estabelecendo um fundo de emergência para situações imprevistas. Se algum de vocês ou seus familiares enfrentarem problemas de saúde ou outras emergências, não hesitem em me procurar. O silêncio na sala era absoluto. Beatriz foi a primeira a se manifestar, sua voz trêmula. Senhor Marcelo, perdoe a pergunta, mas a dona Patrícia sabe dessas mudanças. Marcelo respirou fundo. Minha esposa e eu estamos passando por um momento de reavaliação no nosso casamento, mas independentemente do que aconteça, essas mudanças são definitivas e não negociáveis. Esta é a minha casa também e quero que seja um ambiente de trabalho digno e respeitoso. Seu Antônio, o jardineiro, ergueu timidamente a mão. Posso dizer uma coisa, senhor? Claro, seu Antônio. O homem pigarreou. Trabalho aqui há 9 anos. Nunca reclamei porque preciso do emprego. Sustento minha mulher doente e 2 netos. Mas sempre me perguntei por que o senhor, que parecia um homem bom, permitia que fossemos tratados como menos que gente. Marcelo sentiu o peso daquelas palavras. O senhor tem toda a razão, seu Antônio. Não há desculpa para minha negligência. Só posso prometer que daqui para a frente farei diferente. Uma funcionária mais jovem, Carla, levantou-se com lágrimas nos olhos. Senhor Marcelo, com esse aumento vou poder pagar a faculdade. Estou juntando há 3 anos, mas nunca consigo economizar o suficiente. Que faculdade você quer fazer, Carla? Nutrição, senhor. Sempre foi meu sonho. Nutrição é uma profissão nobre. E se precisar de ajuda adicional com as mensalidades, me avise. Podemos estabelecer uma bolsa de estudos, assim como faremos para as filhas de Teresa. A reunião continuou por mais de 1 hora, com cada funcionário compartilhando um pouco de sua vida, seus sonhos, suas dificuldades. Marcelo ouvia atentamente, fazendo anotações, absorvendo aquelas histórias que sempre estiveram ao seu redor, mas que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. Descobriu que Sônia tinha um filho com autismo que adorava música, que Carlos estudava direito à noite e sonhava em ser advogado, que Beatriz escrevia poesias nas horas vagas e já tinha um caderno inteiro de versos nunca publicados. Ao final, o clima na mansão havia mudado completamente. Havia sorrisos, lágrimas de alívio, uma energia renovada. Marcelo sentiu algo que não experimentava há muito tempo, a sensação de estar fazendo a coisa certa. Quando todos voltaram aos seus afazeres,
Teresa aproximou-se timidamente. Senhor Marcelo, posso falar com o senhor um minuto? Claro, Teresa, vamos para o escritório. Uma vez lá, a empregada parecia nervosa. É sobre o apartamento na Zona Sul. Conversei com as meninas ontem à noite. Elas estão muito animadas. Mas tem certeza que quer fazer isso? Marcelo sorriu. Absolutamente certo, Teresa. Na verdade, já pedi para Fernando separar algumas caixas para a mudança. Quando quiser fazer a visita ao apartamento, é só avisar. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Não sei como agradecer. Isso vai mudar a vida das minhas meninas. Não precisa agradecer. Estou apenas corrigindo uma injustiça que permiti por muito tempo. Teresa assentiu enxugando as lágrimas. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. O que vai acontecer com a dona Patrícia e o senhor? Os funcionários estão comentando. Marcelo suspirou. Provavelmente vamos nos separar, Teresa. Percebemos que temos valores muito diferentes. Sinto muito, senhor. Não queria ser a causa de problemas. Você não é a causa, Teresa. No máximo, foi o catalisador para eu enxergar algo que já estava errado há muito tempo. Meu casamento sempre foi mais um acordo de conveniências do que uma união verdadeira. Eu trazia o dinheiro e ela, o sobrenome e as conexões sociais. Funcionou por um tempo, mas não era real. Teresa assentiu como se entendesse perfeitamente. Meu Pedro e eu não tínhamos nada quando nos casamos. Nosso primeiro sofá foi feito de caixotes, mas éramos felizes. Ele me olhava como se eu fosse a rainha do mundo. Marcelo sorriu tocado. Isso é um verdadeiro casamento, Teresa. Algo que, infelizmente, Patrícia e eu nunca tivemos. A tarde avançou e Marcelo voltou a se concentrar no trabalho. Tinha uma empresa para administrar. Mas pela primeira vez em anos não permaneceu no escritório até tarde. Às 5:30 da tarde estava de volta à mansão. Encontrou Teresa na cozinha preparando-se para ir embora. As filhas estavam com ela, sentadas à mesa fazendo a lição. A menor desenhava com lápis de cor novos, enquanto a mais velha resolvia exercícios com a testa franzida em concentração. Boa tarde, cumprimentou Marcelo sentindo-se estranhamente confortável. Senhor Marcelo, exclamou Teresa surpresa. Aconteceu alguma coisa? Nada de especial. Apenas decidi que é hora de passar mais tempo em casa. Aproximou-se da mesa. Como está a lição, meninas? A menor ergueu seu desenho orgulhosamente. Fiz nossa família. Olha, essa é a mamãe. Essa sou eu. Essa é a minha irmã e esse é o papai lá no céu. Marcelo sentiu um nó na garganta ao observar as figuras coloridas, especialmente o papai flutuando entre nuvens azuis. Está muito bonito. Você tem talento. A mais velha não ergueu os olhos, mas parecia frustrada com algum problema. Posso ajudar, ofereceu sentando-se ao lado dela. A menina hesitou, mas depois empurrou o caderno. É uma equação. A professora ensinou hoje, mas não estou conseguindo resolver. Marcelo examinou o exercício, uma simples equação de primeiro grau. Para ela, com apenas 8 anos, era um desafio considerável. Vamos resolver juntos. Nos 20 minutos seguintes, guiou a menina pelo raciocínio, explicando cada passo, incentivando-a a pensar. Ficou impressionado com a rapidez com que ela absorvia os conceitos. Quando chegaram à resposta, ela permitiu-se um pequeno sorriso. Entendi. Não era tão difícil. Você é muito esperta. Vai ser uma excelente engenheira um dia. Pela primeira vez, viu a menina sorrir genuinamente. Era como se um raio de sol tivesse iluminado seu rostinho. Enquanto Teresa terminava de arrumar suas coisas, Marcelo teve uma ideia. Vocês já jantaram? Vamos comer em casa, senhor, respondeu Teresa rapidamente. Por que não jantam aqui hoje? Sônia sempre prepara comida suficiente e seria um prazer ter companhia. O convite surpreendeu a todos. Jamais um patrão havia convidado a empregada e suas filhas para jantar à sua mesa. Não sei, senhor, hesitou Teresa. Não seria apropriado. Por que não? Somos todas pessoas, não somos. Além disso, quero ouvir mais sobre os planos das meninas para a escola nova. A menor pulou de alegria. Vamos, mamãe. Eu quero ver como é jantar numa mesa de rico. A espontaneidade fez todos rirem. Teresa finalmente concordou, ainda visivelmente desconfortável. Marcelo pediu a Sônia que preparasse a mesa da sala de jantar. 1 hora depois, estavam todos sentados à imponente mesa que raramente era usada.
O jantar foi inicialmente desajeitado, com Teresa tensa. Mas à medida que a refeição avançava, a atmosfera foi relaxando. Marcelo contou histórias de sua infância simples no interior, fazendo as meninas rirem. Teresa compartilhou memórias de sua juventude antes de migrar para Porto Alegre. Ao final, quando Sônia serviu sorvete de sobremesa, a mais velha olhou diretamente para Marcelo e fez a pergunta que aparentemente a incomodava. Por que o senhor está sozinho? Onde está a sua esposa? Teresa ficou mortificada. Querida. Tudo bem, Teresa. Marcelo olhou para a menina e respondeu honestamente. Minha esposa está na casa da mãe dela. Estamos reavaliando nosso casamento. Vocês vão se separar, continuou a menina. Provavelmente sim. Às vezes as pessoas descobrem que têm valores muito diferentes. A menina assentiu séria, absorvendo a explicação. Ela não gosta de pobres, concluiu com franqueza brutal. Teresa ficou horrorizada. Marcelo não pôde deixar de rir. Não é tão simples assim, mas sim, Patrícia tem dificuldade em se relacionar com pessoas de diferentes classes sociais. Não é inteiramente culpa dela. Foi assim que foi criada. A menor, que estivera quieta, ergueu a cabeça. Você está triste porque ela foi embora? A pergunta feita com genuína preocupação tocou Marcelo. Um pouco. É sempre triste quando um relacionamento acaba, mas às vezes é necessário. Após o jantar, Marcelo insistiu que Fernando levasse as três para casa. Amanhã iriam visitar o apartamento e em poucos dias a mudança estaria completa. Quando ficou sozinho na imensa mansão, sentiu-se estranhamente em paz, apesar das enormes mudanças. Seu casamento estava acabando, sua relação com os funcionários transformada, sua visão de mundo virando de cabeça para baixo. E no entanto, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se autêntico. Naquela noite, antes de dormir, seu celular tocou. Era Silva, o advogado de Patrícia. Boa noite, Marcelo. Espero não estar ligando muito tarde. Tudo bem, Silva. Imagino que Patrícia já tenha falado com você. Sim, tivemos uma longa conversa hoje. Ela me pediu para iniciar os procedimentos de separação. Não vou contestar. Podemos resolver isso da maneira mais amigável possível. Excelente. Sobre os termos financeiros, Patrícia mencionou algumas preocupações, algo sobre mudanças que você estaria implementando que afetariam o patrimônio comum. Se está se referindo aos aumentos de salário e melhorias nas condições de trabalho, isso não está em negociação. Entendo. E quanto ao apartamento na Zona Sul? Patrícia mencionou que você pretende ceder o imóvel a uma empregada. Não estou cedendo, Silva. Estou oferecendo um aluguel subsidiado como parte de um pacote de benefícios. E esse apartamento foi comprado exclusivamente com meu dinheiro antes do casamento. Compreendo. E as bolsas de estudo também não são negociáveis. Correto. Houve um silêncio. Marcelo, falando como seu amigo e não como advogado da Patrícia, o que está acontecendo? Essas atitudes não são típicas suas. Marcelo refletiu. Silva o conhecia há quase 20 anos. Digamos que tive uma epifania, Silva. Percebi que estava construindo uma vida baseada em valores que não são realmente meus. Percebi que tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava quando era jovem. Murmurou o advogado. E essa epifania aconteceu quando você descobriu sua empregada e as filhas na chuva. Sim. Foi como um tapa na cara. Entendo. Bem, vou transmitir sua posição a Patrícia, mas devo avisá-lo, ela não está disposta a aceitar todas essas mudanças sem lutar. Ela pode lutar o quanto quiser, Silva. Minha decisão está tomada. Depois de desligar, ficou um longo tempo olhando para o teto. Sabia que enfrentaria resistência não apenas de Patrícia, mas de todo o círculo social. Mas algo havia mudado dentro dele, algo fundamental e irreversível. Não podia mais fingir que não via a disparidade gritante, não podia mais justificar a exploração. E se isso significava perder amigos, contatos ou status social, que assim fosse. As semanas seguintes trouxeram mudanças aceleradas. O apartamento na Zona Sul ganhou vida nova. Era um imóvel de 2 quartos em um prédio simples, mas bem conservado, com portaria e uma pequena área de lazer. Para Teresa e suas filhas, acostumadas ao cômodo apertado, parecia um palácio. A mudança aconteceu num sábado ensolarado. Marcelo fez questão de estar presente, ajudando a carregar as poucas caixas. Surpreendeu-se com quão poucos eram os bens materiais acumulados por Teresa.
Algumas roupas, utensílios básicos, os cadernos das meninas, uma televisão antiga e o altar com Nossa Senhora e a foto do falecido marido. Vai parecer muito vazio, comentou ela constrangida. Não por muito tempo, respondeu Marcelo. Fernando vai trazer algumas coisas que separei. Móveis que estavam no depósito, eletrodomésticos que não uso. Quando Fernando chegou com o caminhão, Teresa não conseguiu conter as lágrimas. Havia uma geladeira nova, um sofá em perfeito estado, camas para as meninas, mesa, cadeiras e até um computador usado. Para a mais velha pesquisar e estudar, explicou Marcelo enquanto Carlos instalava o equipamento. A menor corria pelo apartamento maravilhada. A mais velha inspecionava cada cômodo com olhos analíticos. Tem certeza que podemos ficar aqui, mãe? Perguntou quando estavam sozinhas. E se ele mudar de ideia? Teresa abraçou a filha. O senhor Marcelo é um homem de palavra, filha. Ele prometeu. Este é nosso lar agora. A adaptação à nova vida não foi instantânea. Teresa ainda acordava às 5 por hábito. As meninas ainda guardavam comida em seus quartos. Pequenos traumas de uma vida de escassez que levariam tempo para sarar. Na mansão Tavares, as transformações eram igualmente profundas. Patrícia havia retirado todos os seus pertences. O processo de separação avançava com advogados negociando os termos. Marcelo manteve-se firme em suas decisões. Ele está tendo um colapso nervoso, argumentava Patrícia em almoços com amigas. Dando nosso dinheiro para a criadagem, é absurdo. Mas Marcelo permanecia inabalável. Pela primeira vez, a mansão tornava-se um ambiente genuinamente agradável. Os funcionários, tratados com respeito e pagos justamente, trabalhavam com mais dedicação e alegria. Uma transformação particularmente interessante ocorreu na rotina de Marcelo. Antes absorvido pelo trabalho, agora fazia questão de estar presente. Voltava para jantar quase todas as noites, almoçava em casa sempre que possível e aos sábados trabalhava no máximo meio período. O senhor parece diferente, senhor Marcelo, comentou Sônia enquanto servia o café. Até engordou um pouquinho. Está com cara de quem está dormindo melhor. Marcelo riu. Sua comida é que está boa demais, Sônia. E sim, estou dormindo melhor. Acho que finalmente encontrei algum tipo de paz. A verdade é que a mudança ia além das questões práticas. Era uma transformação interior, uma reconexão com valores que sempre estiveram lá mas que haviam sido soterrados por anos de ambição. Uma tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era a mais velha das filhas de Teresa, usando o telefone fixo do apartamento. Senhor Marcelo, a voz infantil soava hesitante. Pode me ajudar com um problema de matemática? Marcelo sorriu enternecido. Claro que posso. Quer que eu vá até aí? Se o senhor puder vir, é que tem fórmulas. É difícil explicar falando. Estarei aí em meia hora. Quando chegou, foi recebido por uma Teresa visivelmente constrangida. Desculpe o incômodo, senhor. Eu disse que não devia atrapalhar. Não é incômodo nenhum, Teresa. Fico feliz em poder ajudar. A menina esperava na mesa rodeada por cadernos. Quando viu Marcelo, seus olhos sérios se iluminaram levemente. Obrigada por vir. É um prazer. Qual é o problema? A questão era sobre geometria, algo avançado para sua idade. A escola particular onde haviam sido matriculadas oferecia um programa especial para alunos com aptidão em certas matérias. Por quase uma hora, sentou-se ao lado dela, explicando conceitos, desenhando figuras, guiando-a sem dar as respostas prontas. Era revigorante ver a mente ágil da menina conectar os pontos. Consegui, exclamou ela finalmente com um sorriso raro. Não era tão difícil. Você é extremamente inteligente. Tem um raciocínio lógico impressionante. Como está indo na escola nova? Bem, tirei notas máximas em todas as matérias do primeiro bimestre e estou no time de xadrez. Xadrez? Isso é fantástico. Eu jogava quando era jovem. Podemos jogar uma partida qualquer dia, sugeriu ela com confiança. Seria uma honra. A menor aproximou-se timidamente. Senhor Marcelo, quer ver meu desenho novo? O desenho mostrava 5 figuras de mãos dadas. Teresa, as 2 meninas, o papai no céu como uma figura com asas e um homem de terno ao lado de Teresa. É nossa família. Este é você, apontou para a figura de terno. Marcelo sentiu um aperto no peito. Teresa, que observava, ficou mortificada. Querida, o senhor Marcelo não é da nossa família, ele é o patrão da mamãe. Não tem problema, Teresa.
É natural que as crianças vejam o mundo de maneira diferente. A menor, porém, parecia confusa. Mas o tio Marcelo vem aqui, ajuda com a lição, trouxe os móveis, nos leva para passear. O que é isso senão família? A inocência da pergunta deixou os adultos sem resposta. De fato, Marcelo havia se tornado uma presença constante. Nos últimos 2 meses, ajudara com a lição várias vezes, levará as meninas a passeios de fim de semana, estivera presente na reunião de pais e até passará um domingo inteiro com elas no parque. É complicado, filha, disse Teresa. O senhor Marcelo é um amigo muito especial que tem nos ajudado muito. A menor aceitou a explicação, embora não totalmente convencida. Após o jantar, que acabou compartilhando a convite insistente de Teresa, preparava-se para ir embora quando a empregada o acompanhou até a porta. Senhor Marcelo, posso lhe dizer uma coisa? Claro, Teresa. As meninas estão se apegando muito ao senhor, especialmente a mais nova. Não quero que elas se machuquem quando o senhor seguir com a sua vida, quando conhecer alguém novo. Marcelo entendeu a preocupação. Era legítima. Entendo sua preocupação, Teresa, e peço desculpa se minha presença tem causado alguma confusão. Não era minha intenção. Oh, não é isso. O senhor tem sido maravilhoso com elas. É só que tenho medo do que acontecerá quando isso acabar. Não sei o que o futuro reserva, Teresa, mas posso lhe garantir uma coisa. Não vou simplesmente desaparecer da vida de vocês. O que construímos, essa amizade, esse apoio mútuo, é genuíno para mim. Teresa assentiu parecendo um pouco mais tranquila. Só não quero que o senhor se sinta obrigado. Já fez muito por nós. Não é obrigação, Teresa, é escolha. Estar com vocês tem me trazido mais alegria do que qualquer reunião de negócios. Vocês me lembraram o que é ser humano de verdade. Os olhos de Teresa brilharam com lágrimas contidas e ela apenas assentiu. Na semana seguinte, a vida de Marcelo sofreu uma reviravolta inesperada. Durante uma reunião de negócios, recebeu uma ligação de Beatriz. Senhor Marcelo, desculpe interromper, mas é urgente. Teresa sofreu um acidente. O sangue gelou nas veias. O quê? Como? Ela está bem. Ela escorregou na escada molhada da área de serviço. Caiu de mau jeito. Fernando a levou para o hospital. Parece que quebrou o braço. E as meninas? Estão na escola. Teresa está preocupada com quem vai buscá-las. Eu mesmo vou buscá-las. Me avise em qual hospital Teresa está. Vou para lá agora. Abandonou a reunião, deixando executivos confusos para trás. Meia hora depois estava no hospital, um estabelecimento público na Zona Sul. Encontrou Teresa na sala de emergência, sendo atendida por uma enfermeira. Seu braço direito estava imobilizado e ela parecia pálida. Senhor Marcelo, exclamou surpresa. Não precisava ter vindo. Claro que precisava, Teresa. Como está se sentindo? Dói um pouco, mas vai passar. O médico disse que quebrou em 2 lugares. Vou precisar de cirurgia. Cirurgia? Sim, para colocar pinos. Mas tem que esperar a vaga. Pode demorar alguns dias. Marcelo franziu a testa. Sabia como funcionava o sistema público. Nem pensar. Vou transferi-la para um hospital particular agora mesmo. Senhor Marcelo, não precisa. Não é trabalho nenhum, Teresa. Quanto antes fizer essa cirurgia, antes poderá se recuperar. E as meninas precisam da senhora. Ao mencionar as filhas, Teresa apareceu ainda mais angustiada. Meu Deus, as meninas. Quem vai cuidar delas? Não se preocupe. Vou buscá-las na escola e explicar. Elas podem ficar na mansão enquanto a senhora está internada. Tenho quartos de sobra e Sônia vai adorar ter crianças para mimar. Não quero dar trabalho. Teresa, a senhora precisa entender de uma vez por todas. Vocês não são um fardo para mim. São pessoas que eu me importo profundamente. Deixe-me ajudar. Algumas horas depois, Teresa estava instalada em um quarto privado em um dos melhores hospitais. A cirurgia estava marcada para o dia seguinte com um dos principais ortopedistas da cidade. Em seguida, dirigiu-se à escola. O colégio era uma instituição tradicional com campus arborizado e instalações modernas. Quando se identificou na recepção, foi tratado com deferência. Afinal, era ele quem pagava as bolsas integrais. Explicou a situação à coordenadora, que imediatamente providenciou para que as meninas fossem chamadas. Elas chegaram com expressões confusas que se transformaram em alegria ao verem Marcelo.
Tio Marcelo, exclamou a menor correndo para abraçá-lo. A mais velha apenas sorriu timidamente. Vim buscá-las porque tenho uma notícia. Sua mãe sofreu um pequeno acidente hoje no trabalho. Ela está bem, mas quebrou o braço e precisará ficar no hospital por alguns dias. Os olhos da menor imediatamente se encheram de lágrimas. Mamãe tá machucada. Sim, querida, mas ela vai ficar boa logo. Os médicos vão cuidar muito bem dela e em poucos dias ela estará de volta. A mais velha mantinha uma expressão séria, os olhos fixos em Marcelo, como se tentasse determinar se ele estava dizendo a verdade. É grave? Não. É uma fratura no braço. Dói e vai exigir cirurgia, mas não é nada que coloque a vida dela em risco. E onde vamos ficar? Vocês vão ficar na minha casa. Tenho quartos preparados para vocês. E todos lá estão ansiosos para recebê-las. A menor pareceu animar-se. Vamos ficar na mansão como princesas. Marcelo riu aliviado. Exatamente como princesas. A mais velha ainda parecia preocupada. Podemos visitar a mamãe? Claro. Amanhã, depois da escola, vamos direto para lá. E podem falar com ela por telefone a qualquer momento. Ao chegarem à mansão, os funcionários já estavam preparados. Beatriz havia arrumado 2 quartos contíguos, um para cada menina. Sônia preparara um lanche especial e até seu Antônio colhera flores para colocar nas mesinhas. Uau! Exclamou a menor. É maior que nosso apartamento inteiro. A mais velha agradeceu educadamente, mas seus olhos estavam preocupados, provavelmente pensando na mãe. Naquela noite, após o jantar, Marcelo levou as meninas para telefonar para Teresa. Ela já estava medicada para a cirurgia do dia seguinte, mas conseguiu tranquilizá-las. Mais tarde, quando as meninas já estavam nos quartos preparando-se para dormir, Marcelo foi dar boa noite. Encontrou a menor já na cama, mas com os olhos bem abertos, abraçada a um ursinho. Tudo bem, princesa. Tio Marcelo, a mamãe vai ficar boa mesmo. Vai sim. Quebrar um braço dói, mas passa. Em algumas semanas, ela estará fazendo tudo normalmente de novo. A menina refletiu. Quando o papai se machucou, ele não voltou. Marcelo sentiu um nó na garganta. O acidente do seu pai foi muito diferente, muito mais grave. O da sua mãe é como quando você cai e arranha o joelho. Dói, precisa de cuidados, mas depois sara. Ela assentiu parecendo mais tranquila. Posso te pedir uma coisa? Claro, qualquer coisa. Você pode ficar aqui até eu dormir. Estou com um pouquinho de medo. Claro que posso. Sentou-se mais confortavelmente e começou a contar uma história inventada sobre uma princesa corajosa. Antes mesmo de chegar ao meio, a menina já havia adormecido. Ao sair, encontrou a mais velha no corredor, ainda vestida, com um livro de matemática nas mãos. Não vai dormir. Estou estudando. Tenho uma prova importante amanhã. Está preocupada com sua mãe? Ela hesitou, mas depois assentiu. Se acontecer alguma coisa com ela, o que vai ser de nós? A pergunta revelava o medo profundo que se escondia por trás da fachada forte. Olhe para mim, pediu Marcelo abaixando-se. Sua mãe vai ficar bem, isso eu prometo. Mas mesmo se algum dia, no futuro, algo acontecer, vocês jamais ficarão sozinhas. Jamais. O senhor promete? Prometo. E naquele momento, olhando nos olhos sérios daquela criança, Marcelo soube que faria qualquer coisa para manter aquela promessa. 6 meses se passaram desde o acidente de Teresa. A cirurgia fora um sucesso e após 4 semanas de recuperação, ela voltará ao trabalho, embora com funções adaptadas. Durante esse período, as meninas ficaram hospedadas com Marcelo por 2 semanas, criando laços ainda mais fortes. O processo de divórcio havia sido finalizado há 3 meses, com mais drama e manchetes do que ele gostaria. Milionário abandona a esposa por empregada doméstica, dizia uma das manchetes. Marcelo optou por ignorar os rumores, concentrando-se nas transformações positivas. Em uma ensolarada manhã de sábado, Marcelo acordou cedo, animado para o dia que tinha pela frente. Era o aniversário de 9 anos da mais velha e ele havia prometido uma festa especial. Não algo ostensivo, mas uma comemoração significativa. Desceu para a cozinha, onde Sônia já preparava um bolo de chocolate, o favorito da aniversariante. Bom dia, Sônia. Esse bolo está com um cheiro maravilhoso. A cozinheira sorriu. Bom dia, senhor Marcelo. Estou caprichando. Aquela menina é especial. Muito especial.
As decorações já chegaram. Sim. Beatriz guardou tudo na sala de jogos. É um tema de ciências, não é? Marcelo riu. A aniversariante havia sido específica. Nada de princesas. Ela queria uma festa com tema espacial, com elementos de astronomia e matemática. Exato. Nossa pequena cientista está cada vez mais focada em ser engenheira. Agora quer ser engenheira aeroespacial. Enquanto tomava café, ouviu o celular tocar. Era Teresa. Bom dia, senhor Marcelo. Estamos quase prontas aqui. A aniversariante está super animada, embora tente não demonstrar como sempre. Imagino. O bolo já está no forno. Que horas vocês chegam? Por volta das 11 horas. Perfeito. Estaremos esperando. Após desligar, Marcelo refletiu sobre como a relação com Teresa havia evoluído. Já não era uma simples relação patrão-empregada, mas uma amizade genuína. Ela continuava trabalhando na mansão, mas agora como uma espécie de gerente da casa, com horários flexíveis que permitiam acompanhar a vida escolar das filhas. Teresa havia se revelado uma administradora nata. Marcelo chegou a brincar que deveria contratá-la para sua empresa, ao que ela respondeu: um dia, quem sabe. Primeiro quero terminar meus estudos. Esse era outro desenvolvimento significativo. Aos 36 anos, Teresa havia retomado os estudos. Matriculada em um supletivo para concluir o ensino médio, estudava à noite 3 vezes por semana. Quero que minhas filhas vejam que nunca é tarde para aprender, explicará quando Marcelo a incentivou. Às 11 horas em ponto, a campainha tocou. Beatriz apressou-se a atender e logo as vozes animadas de Teresa e a menor encheram o hall. A mais velha seguia um pouco atrás, séria como sempre, mas com um brilho especial nos olhos escuros. Feliz aniversário! Exclamou Marcelo aproximando-se para abraçá-la. A menina permitiu o abraço, retribuindo brevemente antes de se afastar com um sorriso tímido. Obrigada, tio Marcelo. Vem ver a decoração. Acho que vai gostar. Os olhos dela se arregalaram quando entrou na sala. O teto estava repleto de estrelas luminosas e planetas suspensos. Uma faixa com a tabela periódica cobria uma parede inteira e nas mesas, em vez de toalhas comuns, haviam sido colocadas imagens de galáxias. Em um canto, uma pequena exposição de experimentos científicos simples. Uau! Foi tudo que a normalmente eloquente menina conseguiu dizer. A menor correu pela sala maravilhada. Isso é tão legal, muito melhor que a minha festa de princesas. Teresa observava com um sorriso emocionado. Vestia um vestido simples mas elegante. Seus cabelos, antes sempre presos, agora caíam em ondas suaves. Parecia mais jovem, mais leve. O senhor sempre sabe exatamente o que fazer para deixá-las felizes, comentou aproximando-se. Não sei como agradecer. Vê-las felizes já é agradecimento suficiente, Teresa. Os convidados começaram a chegar. Eram principalmente colegas de escola, membros do clube de matemática e do time de xadrez. Também vieram alguns vizinhos do prédio, funcionários da mansão e suas famílias, e 2 professores. Marcelo observava a aniversariante interagir com seus amigos, explicando entusiasticamente um experimento sobre densidade. Não era mais a menina desconfiada e fechada que conhecera 6 meses antes. Havia nela agora uma confiança tranquila. A menor, por outro lado, circulava entre os convidados com desenvoltura. Sua personalidade extrovertida e carinhosa conquistava corações. Ela se parece tanto com o pai, comentou Teresa aproximando-se de Marcelo. Pedro era assim, falava com todo mundo. Já a mais velha puxou a mim, mais fechada, observadora. São 2 meninas extraordinárias, cada uma à sua maneira. Deve ser muito orgulhosa delas. Mais do que pode imaginar. E sou muito grata também. Se não fosse por tudo o que fez por nós. Ei, nada de ficar emotiva na festa, brincou ele. Hoje é dia de comemorar. A tarde transcorreu em meio a jogos, experimentos científicos, música e muitas risadas. Quando chegou a hora do bolo, todos cantaram parabéns com entusiasmo. Pediu um desejo, perguntou a menor curiosa. Pedi, mas não vou contar, senão não se realiza. Hora dos presentes, anunciou Beatriz. A aniversariante recebeu livros de ciência, kits de experimentos, jogos educativos e até um pequeno telescópio, presente conjunto de Marcelo e Teresa. Mas o presente que mais a emocionou foi um simples desenho feito pela irmã, uma representação colorida das 2 vestidas como cientistas,
cercadas por fórmulas matemáticas e com um foguete ao fundo. É para você colocar na parede quando for uma cientista famosa, para lembrar que eu sempre acreditei em você. A mais velha, sempre tão contida, abraçou a irmã com força, os olhos marejados. É o melhor presente de todos. Obrigada. A festa continuou até o início da noite. As meninas, exaustas mas radiantes, ajudavam a recolher os papéis de presente. Podem deixar isso para amanhã, sugeriu Marcelo vendo o cansaço. Já está ficando tarde. Tem razão, concordou Teresa. Vamos, meninas, hora de ir para casa. Não podemos dormir aqui hoje, pediu a menor com olhos suplicantes. Teresa hesitou olhando para Marcelo. Não quero abusar. Sabe que não é abuso nenhum. Os quartos delas estão sempre prontos, mas a decisão é sua. A verdade é que nos últimos meses as meninas haviam dormido na mansão diversas vezes. Às vezes porque Teresa tinha aula à noite. Outras vezes porque Marcelo propunha maratona de filmes ou uma sessão de observação de estrelas. Gradualmente, a mansão havia se tornado um segundo lar. Está bem, concordou Teresa. Mas só porque é um dia especial. Oba! Comemorou a menor enquanto a mais velha sorria discretamente. Mais tarde, após as meninas já estarem instaladas, Marcelo e Teresa sentaram-se na varanda, aproveitando a noite amena com uma taça de vinho. Foi uma festa perfeita, comentou ela relaxada. Nunca vi a mais velha tão feliz. Ela merece. É uma criança incrível. Um silêncio confortável se estabeleceu. Nos últimos meses haviam desenvolvido esse tipo de intimidade tranquila. Marcelo, começou Teresa abandonando o formal senhor. Posso lhe perguntar algo pessoal? Claro. Não sente falta do seu antigo estilo de vida, das festas, dos jantares de negócios? Desde que nos conheceu melhor, sua vida mudou drasticamente. Marcelo refletiu observando as estrelas. Honestamente, não. Aquela vida era vazia, Teresa. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nada do que realmente importa. Conexões genuínas, propósito, a sensação de fazer diferença. Sabe o que mais sinto falta às vezes? Não é dos jantares em Paris. É da ingenuidade, de acreditar que as desigualdades não eram problema meu. Era uma ignorância confortável. Teresa assentiu compreensiva. Entendo. Às vezes a verdade dói mais que a ilusão. Exatamente. Mas prefiro 1000 vezes a dor da verdade do que o conforto da mentira. Outro silêncio se estabeleceu, este um pouco mais carregado de algo não dito. E você? Perguntou finalmente Marcelo. Não se arrepende de ter permitido que eu entrasse tanto na vida de vocês? Teresa olhou para ele, seus olhos escuros refletindo a luz suave. Nem por um segundo. O que fez por nós vai além de qualquer palavra de agradecimento. Deu às minhas filhas não apenas conforto material, mas esperança, possibilidades, um futuro que eu jamais poderia proporcionar sozinha. Ela hesitou. No início, confesso que tive medo. Medo de que fosse apenas um capricho passageiro, que um dia se cansaria de nós. Mas aprendi a confiar em você, Marcelo, em sua sinceridade. Nunca vou abandoná-las. Vocês se tornaram parte da minha vida, uma parte essencial. O olhar que trocaram continha muito mais do que as palavras poderiam expressar. Havia um sentimento crescendo entre eles, algo que ambos reconheciam mas que ainda não haviam nomeado. O momento foi interrompido pela menor, que apareceu na porta de pijamas. Tio Marcelo, você prometeu ler uma história. Ele sorriu levantando-se. É verdade, prometi. Vamos lá, princesa. Teresa também se levantou. Já está tarde. O tio Marcelo pode ler amanhã. Mas ele prometeu, insistiu a pequena com biquinho teimoso. Não tem problema, Teresa. Adoro ler para elas. E promessa é promessa. Seguiu a menor até o quarto, onde a mais velha já estava acomodada folheando um livro sobre o sistema solar que ganhará de presente. Sentou-se entre as duas camas e começou a ler uma história sobre uma menina que sonhava em viajar para as estrelas. Sua voz grave logo embalou a menor no sono, mas a mais velha permaneceu atenta até o final. Quando terminou, ela o olhou com aqueles olhos penetrantes. Tio Marcelo, posso te perguntar uma coisa? Claro, qualquer coisa. Você gosta da minha mãe? A pergunta tão direta pegou Marcelo desprevenido. Claro que gosto dela. Gosto muito. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa. A menina balançou a cabeça impaciente. Não assim. Gosta dela como um homem gosta de uma mulher. Marcelo sentiu as faces esquentarem.
Por que pergunta isso? Porque vejo como você olha para ela. É diferente de como olha para outras pessoas. E ela também olha diferente para você. Marcelo sorriu impressionado mais uma vez com a percepção aguçada. Sua mãe é muito especial para mim. Muito mesmo. E sim, meus sentimentos por ela são diferentes, mas é complicado. Por quê? É porque você era rico e ela trabalhava para você. Porque isso é bobagem. A professora disse que todo mundo é igual em valor. Marcelo quase riu da lógica simples e certeira. Sua professora está certa, mas às vezes os adultos têm dificuldade de ver as coisas com essa clareza. Precisamos de tempo para entender nossos sentimentos. A menina pareceu refletir. Mais ou menos. Mas se você gosta dela e ela gosta de você, por que é tão difícil? Essa é uma ótima pergunta. Uma pergunta que muitos adultos também se fazem. A menina bocejou finalmente cedendo ao cansaço. Bem, se quiser saber minha opinião, acho que vocês deveriam ficar juntos. Mamãe sorri mais quando você está por perto e você também. Com essa declaração, fechou os olhos e logo adormeceu, deixando Marcelo sentado ali com muito mais em que pensar do que quando entrará. De volta à varanda, encontrou Teresa ainda sentada contemplando as estrelas. As duas pegaram no sono. Sim, a menor apagou no meio da história, mas a mais velha aguentou até o fim e ainda teve energia para uma conversa bastante interessante. Conhecendo minha filha, devo me preocupar. Marcelo riu, mas sentiu o coração acelerar. Ela perguntou se eu gosto de você. Como um homem gosta de uma mulher, foram suas palavras exatas. Teresa engasgou com o vinho. Meu Deus, essa menina não tem filtro. Me desculpe, Marcelo. Vou conversar com ela sobre limites. Não precisa. Na verdade, achei a pergunta dela bastante pertinente. Os olhos de Teresa se arregalaram. Como assim? Bem, ela é muito observadora. Disse que percebeu o jeito como olho para você e como você olha para mim. O silêncio que se seguiu estava carregado de expectativa. E como foi sua resposta? Perguntou finalmente Teresa com a voz quase num sussurro. Marcelo respirou fundo. Disse a ela que você é muito especial para mim, que meus sentimentos por você são diferentes. Teresa baixou o olhar, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Diferentes como? Era agora ou nunca. 6 meses de sentimentos crescendo, de proximidade, de uma conexão que ia muito além da amizade. Diferentes como em estou apaixonado por você, Teresa. As palavras pairaram no ar, carregadas de vulnerabilidade e esperança. Teresa ergueu o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas e algo mais. Marcelo, eu também tenho sentimentos por você, sentimentos profundos. Mas é tão complicado. Por quê? Perguntou ele ecoando a pergunta da menina. Por causa do nosso passado como patrão e empregada. Por causa da diferença social. E por causa das meninas. Elas já se apegaram tanto a você. E se não der certo? E se for apenas gratidão o que sinto? Marcelo alcançou a mão dela sobre a mesa, entrelaçando seus dedos. Teresa, nos conhecemos há 11 meses. Durante esse tempo, vimos o melhor e o pior um do outro. Não é deslumbramento o que sinto, nem gratidão o que você sente. É algo real construído dia após dia. É respeito, admiração, carinho, amor. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas Teresa sorria. Tenho medo, Marcelo. Medo de me entregar a esse sentimento e depois perder tudo. Já perdi tanto na vida. Eu também tenho medo. Medo de não ser o homem que você e as meninas merecem. Mas aprendi que a vida é curta demais para vivermos com medo. Temos que arriscar pelo que realmente importa. Lentamente, como se estivesse realizando um movimento muito ensaiado em sonhos, Marcelo inclinou-se para a frente. Teresa fez o mesmo e seus lábios se encontraram em um beijo suave, delicado, cheio de promessa. Quando se separaram, ambos sorriam, um misto de alívio e alegria. Então, o que fazemos agora? Um dia de cada vez. Sem pressa, sem pressão. Vamos descobrir juntos o que o futuro reserva. Teresa assentiu apertando a mão dele. Um dia de cada vez. Mas juntos. Ficaram ali sob o céu estrelado, compartilhando o silêncio confortável de duas pessoas que finalmente encontraram o lugar onde pertenciam. 15 anos haviam se passado desde aquela tarde chuvosa. O nome ecoou pelo auditório lotado, seguido por uma explosão de aplausos. Marcelo apertou a mão de Teresa, sentada ao seu lado, ambos com lágrimas nos olhos enquanto observavam a jovem mulher de 23 anos,
em beca e capelo, caminhar confiante para receber seu diploma de engenharia aeroespacial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela conseguiu, sussurrou Teresa com a voz embargada. Minha menina conseguiu. Nossa menina, corrigiu Marcelo gentilmente, apertando a aliança dourada na mão esquerda da esposa. E nunca tive dúvidas de que conseguiria. Na primeira fila, a irmã, agora com 22 anos, gravava tudo com seu celular enquanto enxugava lágrimas discretas. Estudante de enfermagem no último ano, era tão bonita quanto inteligente. A recém-formada recebeu o diploma com um sorriso contido, característico de sua personalidade reservada, mas seus olhos brilhavam com orgulho genuíno. Ao voltar-se para a plateia, procurou imediatamente a família com o olhar. Ao localizar Marcelo, Teresa e a irmã, permitiu-se um aceno quase imperceptível. Após a cerimônia, encontrarão-se nos jardins da universidade. A recém-formada correu para abraçar a mãe, depois a irmã, e finalmente Marcelo, que a ergueu do chão num abraço apertado. Estou tão orgulhoso de você, disse ele com a voz embargada. Obrigada, pai, respondeu ela usando a palavra que havia se tornado natural ao longo dos anos. Por tudo. Nada disso teria sido possível sem você. Sem nós, corrigiu ele incluindo Teresa com o olhar. Sua mãe é a pessoa mais forte que já conheci. Você herdou isso dela. Teresa, que agora usava o cabelo curto em um estilo elegante, sorriu através das lágrimas. É uma parceria, sempre foi. A melhor decisão que já tomei foi confiar nesse homem teimoso que apareceu na chuva 15 anos atrás. A irmã aproximou-se com um buquê. Para a engenheira mais brilhante do Brasil, que em breve estará projetando foguetes para a missão brasileira a Marte. Todos riram. A irmã sempre fora a mais expressiva e dramática da família. Vamos comemorar, sugeriu Marcelo. Reservei uma mesa no melhor restaurante da cidade. Pai, não precisava. Claro que precisava. Não é todo dia que minha filha mais velha se forma como a primeira da turma. Além disso, seus padrinhos estão nos esperando lá. Beatriz e Antônio vieram. Claro que sim. Achou mesmo que perderiam sua formatura. Sônia e Carlos também estão lá. Família completa. Família. A palavra ecoou no coração de Marcelo enquanto caminhavam para o carro conversando animadamente. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor, pelo respeito, pela escolha consciente de estarem juntos. Os primeiros anos não tinham sido fáceis. Depois daquela noite no jardim, Marcelo e Teresa decidiram construir o relacionamento com calma, pensando sempre no bem-estar das meninas. Começaram a namorar discretamente, saindo para jantares, conversando longamente, conhecendo-se verdadeiramente. A diferença social e o passado como patrão e empregada foram obstáculos que precisaram superar com diálogo honesto e muita paciência. Teresa teve que aprender a se ver como igual, a aceitar que merecia aquele amor. Marcelo precisou desaprender privilégios, reconhecer preconceitos inconscientes. Após um ano de relacionamento, Marcelo a pediu em casamento. Foi um pedido simples durante um piquenique no parque com as meninas. Quando Teresa disse sim, as meninas explodiram em alegria, finalmente permitindo-se acreditar que aquela família improvável seria permanente. O casamento foi uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e os funcionários da mansão que ao longo dos anos haviam se tornado parte essencial de suas vidas. Beatriz, a governanta, chorou mais que a própria noiva. Seu Antônio foi quem conduziu Teresa pelo corredor. As meninas foram as damas de honra, radiantes em seus vestidos azuis. A sociedade gaúcha, é claro, teve um dia de campo com o escândalo. Empresário milionário casa-se com ex-empregada doméstica. Colunas sociais especulavam sobre golpes, sobre ingenuidade, mas quem realmente os conhecia sabia a verdade. Após o casamento, Teresa insistiu em continuar trabalhando e estudando. Completou o ensino médio com distinção, incentivada por Marcelo e as filhas, ingressou na faculdade de administração, formando-se aos 43 anos. Atualmente, era diretora da fundação que Marcelo criará para proporcionar bolsas de estudo e apoio a crianças carentes. No restaurante, encontraram não apenas os ex-funcionários, agora amigos queridos, mas também alguns colegas de faculdade da recém-formada e professores. Um brinde à nossa engenheira, propôs Marcelo erguendo sua taça. Que sua inteligência e determinação a levem tão alto quanto os foguetes que vai projetar. Todos ergueram suas taças e a jovem, normalmente avessa a ser o centro das atenções, aceitou o momento com um sorriso tímido mas orgulhoso.
Obrigada a todos por estarem aqui. Especialmente a minha família, mamãe, minha irmã. Ela fez uma pausa olhando diretamente para Marcelo. Pai, vocês são meu alicerce, minha inspiração. Que nada, interrompeu a irmã com seu jeito expansivo. Você sempre foi um gênio. Nós só demos uma mãozinha. Todos riram e a conversa fluiu animadamente. A recém-formada compartilhou a novidade de que havia sido aceita para um programa de mestrado em parceria com a NASA. Um sonho que parecia impossível para a menina que um dia viverá em um cômodo único na periferia. Vou sentir sua falta quando estiver nos Estados Unidos, comentou a irmã subitamente séria. Também vou sentir a sua. Mas são apenas 2 anos e você vai estar ocupada demais no hospital para notar minha ausência. A irmã havia se destacado no curso de enfermagem, especializando-se em pediatria. Seu jeito carinhoso e sua capacidade de fazer crianças sorrirem a tornavam uma profissional excepcional. Enquanto as observava conversar, Marcelo não pôde deixar de refletir sobre a jornada extraordinária. Lembrou-se da primeira vez que vira as meninas encharcadas pela chuva, tremendo sob o eucalipto. Lembrou-se da mais velha, séria e desconfiada, estudando matemática em um caderno surrado, da menor com seu sorriso faltando um dente, anunciando que tinha uma boneca na mochila. Agora eram mulheres formadas, independentes, fortes. Tinham recebido todas as oportunidades que mereciam, mas nunca perderam a humildade, a empatia, a consciência de onde vinham. Ambas dedicavam parte de seu tempo livre a projetos sociais, especialmente aqueles ligados à fundação da família. No que está pensando? Perguntou Teresa notando seu olhar distante. Em como a vida dá voltas. Em como uma tempestade pode ser o início de algo maravilhoso. Teresa sorriu compreendendo perfeitamente. Aquela tarde chuvosa estava gravada na memória de todos eles como um momento divisor. Após o Jean tentar novamente em continuar já tarde da noite, voltaram para a casa onde moravam há 10 anos. Não a mansão imponente e fria que Marcelo vendera logo após o casamento, mas uma casa espaçosa e acolhedora em um bairro tranquilo, com um belo jardim onde seu Antônio, agora aposentado mas ainda ativo, vinha regularmente plantar suas flores favoritas. As meninas, embora tivessem seus próprios apartamentos, presentes de formatura de Marcelo, frequentemente voltavam para casa nos fins de semana, para almoços em família, maratonas de filmes ou simplesmente para estar juntos. Posso falar com vocês 1 minuto? Pediu a recém-formada quando chegaram em casa. A irmã já havia se despedido, indo para seu próprio apartamento com a promessa de voltar para o almoço de domingo. Claro, querida, respondeu Teresa sentando-se no sofá da sala. Marcelo juntou-se a ela e a jovem sentou-se na poltrona em frente. Queria agradecer mais uma vez por tudo, mas também queria compartilhar uma decisão que tomei. Marcelo e Teresa trocaram olhares intrigados. A NASA me ofereceu uma bolsa completa para o mestrado, mas decidi que depois de concluí-lo, vou voltar para o Brasil. Mas filha, as oportunidades lá fora, começou Marcelo surpreso. São muitas, eu sei, interrompeu ela gentilmente. Mas também são muitas aqui. Nosso país precisa de pessoas qualificadas, dispostas a construir algo melhor. Quero fazer parte disso. Quero desenvolver o Programa Espacial Brasileiro, criar oportunidades para outros jovens como eu. Teresa sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Isso é tão você. Sempre pensando além de si mesma. Aprendi com os melhores, respondeu a jovem olhando significativamente para os pais. Vocês dois me ensinaram que privilégio traz responsabilidade, que não basta subir na vida, é preciso estender a mão para ajudar outros a subirem também. Marcelo sentiu o peito inchar de emoção. Aquela era talvez a maior recompensa de todas. Ver que os valores que tentará transmitir haviam sido verdadeiramente absorvidos. Estou muito orgulhoso de você. E apoiarei qualquer decisão que tomar, sempre. A jovem levantou-se, num gesto raro de demonstração física de afeto, abraçou os pais simultaneamente. Obrigada por acreditarem em mim, mesmo quando eu era apenas uma menina assustada sentada na chuva. Mais tarde, já no quarto, Marcelo e Teresa preparavam-se para dormir. O silêncio confortável entre eles, ocasionalmente quebrado por comentários sobre o dia. Ainda me parece um sonho às vezes, confessou Teresa enquanto escovava os cabelos diante do espelho. Ver a mais velha formada, a mais nova quase terminando a faculdade. Quando penso na vida que levávamos antes. Marcelo aproximou-se por trás, abraçando-a pela cintura e encontrando seu olhar no reflexo. Para mim também.
Às vezes acordo no meio da noite e fico olhando para você, dormindo ao meu lado, e me pergunto como tive tanta sorte. Teresa virou-se para encará-lo, os braços envolvendo seu pescoço. Não foi sorte, Marcelo, foi escolha. Você escolheu ver além das aparências, além das convenções sociais. Escolheu ser humano quando teria sido mais fácil fingir que não via. E você escolheu confiar em mim, mesmo tendo todos os motivos para desconfiar, completou ele tocando o rosto dela com ternura. Escolheu me dar uma chance de provar que era mais do que apenas um patrão rico tentando aliviar a consciência. Teresa sorriu, o mesmo sorriso que o havia conquistado anos atrás. Sabe o que a mais velha me disse uma vez quando ainda era pequena? Que você tinha os olhos tristes de quem tinha tudo, menos o que realmente importava. Marcelo riu surpreso. Ela sempre foi observadora demais para o próprio bem, mas estava certa. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e ainda assim era vazio por dentro. Vocês três me ensinaram o que realmente importa na vida. E o que é? Provocou Teresa, embora já soubesse a resposta. Conexão genuína, propósito, a sensação de fazer parte de algo maior que você mesmo. Família, respondeu ele beijando-a suavemente. Amor. Na manhã seguinte, acordaram com o som de alguém na cozinha. Era domingo, ainda cedo, mas o cheiro de café fresco já preenchia a casa. Encontraram a recém-formada preparando o café da manhã com a eficiência metódica que aplicava a todas as tarefas. Bom dia, cumprimentou ela sorrindo ao vê-los. Achei que mereciam ser mimados hoje. Que surpresa boa, comentou Teresa abraçando a filha. Pensei que você ainda estaria dormindo depois de toda a comemoração de ontem. Sabe que nunca fui de dormir muito. Além disso, queria aproveitar o tempo com vocês antes de começar os preparativos para a mudança. A campainha tocou e minutos depois a irmã entrou na cozinha como um furacão de energia, carregando sacolas de pão fresco e frutas. Família reunida para o café de domingo. Quem diria, hein? A mais velha acordada antes do meio-dia em um fim de semana. Só porque é um dia especial, defendeu-se a outra com um sorriso discreto. Todos os dias são especiais quando estamos juntos, declarou a mais nova com seu jeito sempre romântico e expressivo. Marcelo observava a cena com o coração cheio. Suas filhas, sua esposa, todos reunidos ao redor da mesa da cozinha numa manhã de domingo. Uma família imperfeita, construída em circunstâncias improváveis, mas mais sólida e verdadeira do que muitas formadas por laços convencionais. No que está pensando, pai? Perguntou a mais nova notando seu olhar contemplativo. Está com aquela cara de filósofo de novo. Marcelo riu, aceitando a xícara de café que a mais velha lhe oferecia. Estou pensando em tempestades. Tempestades, repetiu a mais nova confusa. Sim, confirmou ele trocando um olhar cúmplice com Teresa. Em como às vezes é preciso uma tempestade para limpar o céu, para nos fazer enxergar o que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas que nunca realmente vimos. A mais velha assentiu compreendendo imediatamente a referência àquela tarde chuvosa que mudará o destino de todos. As tempestades, então, propôs ela erguendo sua xícara em um brinde improvisado, e aos abrigos que construímos juntos depois delas. As tempestades, concordaram todos, unindo suas xícaras no centro da mesa. Uma família celebrando não apenas a formatura de uma filha, mas a jornada extraordinária que os trouxera até ali. Lá fora, como que em resposta, o céu de Porto Alegre começava a nublar. Logo cairia mais uma chuva de verão, lavando a cidade, renovando o ar, lembrando a todos que às vezes é preciso se molhar um pouco para encontrar o verdadeiro significado do lar. E naquela casa acolhedora, cercada pelo jardim cuidadosamente mantido por seu Antônio, 4 pessoas que o destino unira de forma improvável continuavam a escrever sua história. Uma história de amor que começara sob a chuva, entre diferenças aparentemente intransponíveis, e que florescera em algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Marcelo olhou ao redor da mesa, para Teresa que sorria enquanto servia mais café, para as 2 jovens mulheres que discutiam animadamente sobre seus planos para o futuro, e sentiu uma gratidão profunda preencher seu peito. Havia perdido uma esposa que nunca realmente amara, um círculo social que nunca realmente o aceitara, um estilo de vida que nunca realmente o satisfizera. E, em troca, ganhará uma família verdadeira, construída sobre alicerces de respeito mútuo, sacrifício compartilhado e amor incondicional. Ganhará um propósito que ia além da simples acumulação de riqueza.
Ganhará a consciência de que o verdadeiro sucesso não se media em cifras bancárias ou propriedades, mas em vidas tocadas, em oportunidades criadas, em amor dado e recebido. A mais velha pegou mais uma xícara de café e voltou-se para Marcelo com aquele olhar sério e penetrante que nunca perderá, mesmo com o passar dos anos. Pai, sabe o que mais me impressiona em toda nossa história? O que, querida? É que você não apenas nos salvou naquele dia na chuva. Você se salvou também. Encontrou algo que todo o seu dinheiro nunca poderia comprar. Marcelo sentiu os olhos marejarem. E o que foi isso? Um lar de verdade, respondeu ela simplesmente. Um lugar onde você pertence, não por causa do que tem, mas por causa de quem você é. Teresa alcançou a mão de Marcelo sobre a mesa, entrelaçando seus dedos. A mais nova limpou discretamente uma lágrima do canto do olho. Sabia demais das coisas, brincou Marcelo, a voz embargada. Sempre soube. Por isso vai mudar o mundo um dia. Vamos mudar o mundo, corrigiu a mais velha olhando para a irmã. Nós três. Cada uma do nosso jeito. Porque foi isso que você e a mãe nos ensinaram. Que temos a responsabilidade de deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. E vocês farão isso, afirmou Teresa com convicção. Já estão fazendo. Do lado de fora, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, suaves e refrescantes. Marcelo levantou-se e caminhou até a janela, observando a água que começava a molhar o jardim, fazendo as flores de seu Antônio brilharem com o orvalho. Teresa juntou-se a ele, apoiando a cabeça em seu ombro. As duas jovens também se aproximaram, uma de cada lado, e os quatro ficaram ali, em silêncio, observando a chuva cair. Lembram-se daquela primeira tempestade? Perguntou Teresa suavemente. Como poderia esquecer? Respondeu a mais velha. Foi o dia em que tudo mudou. O dia em que ganhamos um pai. E eu ganhei duas filhas, acrescentou Marcelo, um braço ao redor de cada uma. E o amor da minha vida. E todos nós ganhamos uma família, concluiu a mais nova com seu jeito sempre emotivo. Uma família de verdade. A chuva caía agora com mais intensidade, e Marcelo pensou em quantas Teresas ainda existiam por aí, lutando sozinhas, tentando dar a seus filhos uma chance melhor. Pensou em quantas crianças talentosas nunca teriam a oportunidade de desenvolver seu potencial simplesmente porque nasceram no lado errado da desigualdade social. A fundação que ele e Teresa dirigiam já havia ajudado centenas de famílias, concedido milhares de bolsas de estudo, criado programas de capacitação profissional. Mas ainda era tão pouco diante da enormidade do problema. Sabe o que penso às vezes? Disse ele em voz alta. Que deveríamos fazer mais. A fundação é maravilhosa, mas... Mas você quer fazer mais, completou Teresa que o conhecia tão bem. Eu também. Tenho pensado nisso. E se expandíssemos? E se criássemos uma rede de apoio maior, algo que pudesse realmente impactar comunidades inteiras? Os olhos de Marcelo se iluminaram. Você lê a minha mente. Estava justamente pensando nisso. Podemos ajudar, ofereceu a mais velha. Quando eu voltar do mestrado, posso desenvolver programas de educação em ciência e tecnologia para jovens de comunidades carentes. E eu posso criar programas de saúde preventiva, acrescentou a mais nova animada. Levar educação em saúde para as periferias, formar agentes comunitários. Marcelo sorriu, seu coração transbordando de orgulho e amor. Vocês duas são incríveis. Sabem disso. Aprendemos com os melhores, responderam em uníssono, fazendo todos rirem. A chuva continuava caindo lá fora, constante e purificadora. E dentro daquela casa, 4 pessoas continuavam a sonhar, a planejar, a imaginar maneiras de fazer diferença no mundo. Porque no final das contas, aquela não era apenas a história de um homem rico que ajudou uma empregada pobre. Era a história de como a humanidade pode florescer quando as barreiras artificiais da classe social são derrubadas. Era a história de como o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais improváveis. Era a história de como uma simples escolha, feita num dia chuvoso, pode mudar não apenas vidas individuais, mas gerações inteiras. Era a história de como às vezes é preciso perder tudo o que pensávamos ser importante para descobrir o que realmente importa. E enquanto a chuva lavava o mundo lá fora, Marcelo abraçou sua família mais apertado, grato por aquela tempestade de 15 anos atrás que o acordara de um sono profundo e o trouxera para uma vida de significado, propósito e amor verdadeiro. Eu te amo, sussurrou para Teresa. Eu também te amo, ela respondeu. Nós também amamos vocês, disseram as duas jovens,
envolvendo os pais em um abraço coletivo. E ali, naquele momento simples e perfeito, com a chuva caindo suavemente lá fora e o calor do amor preenchendo cada canto da casa, Marcelo soube que havia encontrado exatamente o que procurara a vida inteira sem saber. Não era riqueza. Não era status. Não era poder ou influência. Era isso. Era este momento. Era esta família. Era este amor. Era, finalmente, estar em casa. E quando a chuva eventualmente parou, deixando o ar fresco e limpo, o céu se abriu em um pôr do sol espetacular, tingindo tudo de dourado. Uma nova tempestade havia passado, como tantas outras passariam ainda. Mas agora, eles enfrentariam juntos, como sempre fizeram, como sempre fariam. Porque essa era a promessa que haviam feito uns aos outros, selada não em documentos ou cerimônias formais, mas em milhares de pequenos momentos, em escolhas diárias de estar presente, de se importar, de amar. E essa promessa, Marcelo sabia, era mais forte que qualquer tempestade que pudesse vir.